Olá, amigos e amigas do canal de YouTube China Global News. Sempre uma informação de utilidade para você entender melhor o que acontece no Brasil e no mundo. Nessa edição, temos mais uma vez a participação de Lawrence P., que você vai conhecer agora. Lawrence P. nasceu em Xangai em 1942. Veio para o Brasil com a família em 1952, onde se destacou no cenário empresarial conduzindo o Grupo Moinho Pacífico, um dos maiores da América Latina. Formado em filosofia nos Estados Unidos, fez especialização na obra de Jean-Paul Sartre. Após 50 anos de atividade empresarial, se tornou um profundo conhecedor da geopolítica mundial e macroeconomia, com foco nas relações entre a China e os Estados Unidos. Autor de Requiem para um Capitalismo em Agonia e A Consciência Vazia e Desolada, Lawrence P. tem apontado aspectos positivos e as dificuldades para o crescimento econômico e social do Brasil. Olá, Lawrence P., mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso canal China Global News. É sempre um prazer estar com você, Marco. Vamos ao tema que está pegando fogo, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e com repercussões internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, taxou os produtos brasileiros em 50%. Isso é um mega tarifaço, porque envolve vários produtos. Inclusive, a forma como o fez não é usual, diplomaticamente falando. Como é que você está analisando esse cenário, a resposta do governo brasileiro e as consequências dessa ação de Donald Trump? Sim, o presidente dos Estados Unidos enviou uma carta para o nosso governo, estipulando que iria impor uma tarifa de 50% a partir do 1º de agosto. Nesta carta dele, ele elenca alguns motivos para justificar este tarifaço. Sobre o aspecto técnico-econômico, não há a mínima consistência, porque o Brasil é deficitário em relação ao comércio com os Estados Unidos. Nos últimos 15 anos, o Brasil teve um déficit em torno de 90 bilhões de dólares em mercadoria, e se você acresce o déficit de serviço, chega a 260 bilhões de dólares nos últimos 15 anos. Então, muito pelo contrário, o Brasil não ganha nada com os Estados Unidos da sua relação comercial. Pelo contrário, o Brasil perde 260 bilhões de dólares. Então, sobre o aspecto técnico, não existe nenhum motivo para esse enorme tarifaço. Entretanto, é importante lembrar de que o governo do Trump, e principalmente o presidente, elencou a perseguição, a suposta perseguição do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo governo brasileiro. E, com essa justificativa, também achou por bem impor uma tarifa de 50% a partir de 1º de agosto. Bem, temos que entender de que o Brasil é um país soberano, primeiro. Então, as questões internas do Brasil não têm nada a ver com os Estados Unidos, como os assuntos internos dos Estados Unidos não têm nada a ver com o governo brasileiro. Agora, o processo judicial no Brasil tem autonomia e o executivo não tem ingerência sobre qualquer decisão judicial. O sistema judicial no Brasil tem a autoridade de processar, condenar as pessoas de acordo com as leis brasileiras. Então, eu acho que é um assunto que foge totalmente à diplomacia normal entre dois países. Entretanto, sabemos de que o filho do Bolsonaro, o senhor Eduardo Bolsonaro, ele é um deputado federal, licenciado, e que hoje mora nos Estados Unidos.
Aparentemente, ele vem tentando induzir o governo dos Estados Unidos a, de alguma forma, prejudicar o Brasil, com tarifas ou de outra forma, até ameaças de talvez sancionar o nosso ministro Alexandre de Moraes. Então, Marco, não é uma questão técnica e econômica, e sim política. Agora, se o governo de Trump continuar com esta estratégia, todos os países têm que ter um pouco de receio, pois é possível de que não apenas o Brasil seja vítima de uma perseguição política com ameaças de tarifas e sanções econômicas, e todos os países do mundo têm que olhar com muito cuidado e se precaver por possíveis outros tipos de sanções e coerções do governo dos Estados Unidos. Agora, Lawrence, fica um pouco estranho, pelo menos à primeira vista, essas motivações que são de caráter político, ideológico, talvez, até pela proximidade e afinidade de pensamento que existe entre Trump e Bolsonaro, e fica difícil entender como o governo dos Estados Unidos, uma das maiores potências do mundo, toma uma atitude como essa, que também tem um reflexo na economia do próprio país. Primeiro, esta atitude dos Estados Unidos não é nova. Os Estados Unidos é um país que se vê como uma potência hegemônica e quer mandar em todos os outros países e, de alguma forma, pressionar outros países a aderir à agenda dos Estados Unidos. Isso vem desde após a Segunda Guerra Mundial, onde virtualmente só tinha uma hiperpotência, que é os Estados Unidos. Mas o fato de ter lançado este ofensiva contra o Brasil tem algumas coisas que a gente tem que entender. Primeiro, é importante lembrar de que o Brasil, com a liderança do Lula, não alinhou com os Estados Unidos. E, por esse motivo, é importante ver de que, primeiro, na questão de BRICS, o Brasil também é um país importante e fundador do BRICS e vem tendo uma agenda contrária aos interesses dos Estados Unidos. Mesmo porque os países do BRICS, com participação do Brasil, vêm tentando ter uma moeda que possa ser transacionada entre os países em comércio e investimento. É o primeiro ponto de discordância entre Brasil e Estados Unidos. O segundo, o Brasil não condenou de forma incisiva a guerra entre Rússia e Ucrânia, que os americanos também querem que tenha o apoio à OTAN, que o Brasil não se manifestou nesse sentido. Terceiro, a aproximação entre Brasil e a China também é um obstáculo para os Estados Unidos. Eles querem ver que todos os países se distanciam da China, porque existe uma concorrência, uma competição entre Estados Unidos e a China. E, por último, a questão da Palestina em Gaza. O Brasil condenou veementemente as atrocidades praticadas pelo Estado de Israel contra o povo palestino e também não alinhou aos Estados Unidos, que vem apoiando o Israel. Então, tudo isso, Marco, deixou o governo Trump, né, com uma tendência aliás, tem uma opinião do Brasil negativa, e principalmente do presidente Lula. Ou seja, nós não estamos alinhados com eles nem em Gaza, nem na China, nem na Ucrânia e nem no BRICS. E por esse motivo, eu também acho que toda essa situação eu diria, tensão entre Brasil e Estados Unidos levou a esse tarifaço. Apesar dessas questões que você levanta, que efetivamente competem única e exclusivamente à soberania do Brasil em tomá-las, seja em relação a Gaza, a guerra Rússia-Ucrânia, a aproximação com a China, em nenhum momento houve, da parte do governo brasileiro, qualquer manifestação ou decisão que implicasse num afastamento das relações tradicionais que mantém há 200 anos com os Estados Unidos. Como explicar isso? Eu acho que a ideologia do governo Trump é bem diferente do governo Lula.
E a América Latina sempre foi considerada uma região que é quintal dos Estados Unidos. Então, você vê que, com exceção do governo Milei, a maioria são, eu diria, progressistas, né? Governos progressistas, e até, diria, centro-esquerda. E agora que existe uma guinada para a direita nos Estados Unidos, seria lógico de que o governo Trump também apoia governos que são da direita, como o Milley, e, obviamente, deseja também ver uma reviravolta para governos mais alinhados ideologicamente aos Estados Unidos. Essa é uma estratégia dos Estados Unidos, sempre foi assim, e não vai ser diferente. Então, existe esta estratégia dos Estados Unidos de, eventualmente, conseguir mudar a ideologia de um futuro governo do Brasil, né? E, por esse motivo, eu acho que é compreensível de que o governo Trump é bem diferente do governo Biden, que se alinha mais ideologicamente com o Brasil do que este governo do presidente Trump. Mais uma vez, fica a dúvida, né, Laurence? Porque são decisões, no caso dessa que tomou o Donald Trump, que abalam a economia, sem dúvida nenhuma, pelo volume das relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, isso tem uma consequência econômica. Inclusive, aqui, internamente, no Brasil, caso isso se efetive, com setores que têm se alinhado com as ideias de Jair Bolsonaro. Eu cito especificamente o agronegócio, que tem tido, em sua maioria pelo menos, uma postura de alinhamento ideológico com a extrema-direita, em alguns casos, e com a direita de uma forma geral. Você acha que essa decisão do Trump pode modificar o comportamento, o pensamento e esse alinhamento meio automático que esses setores mantiveram com Bolsonaro? Eu acho que é importante o resultado para todas as empresas, de todos os segmentos econômicos. Então, se esse tarifaço de fato vir a acontecer a partir de 1º de agosto, é provável que esses setores vão sofrer bastante. Mas eles estão tentando construir algo, principalmente a direita bolsonarista, tentando construir uma narrativa de que a culpa é do governo brasileiro, ou seja, do Lula, que no caso de inclusive o Bolsonaro disse de que se por acaso ele fosse presidente, os Estados Unidos não teria imposto este tarifaço de 50% sobre o Brasil. Sobre esse aspecto, ele tem toda a razão, porque o governo Trump acabou de mandar uma carta para o governo do Canadá de que vai impor 35% de imposto, né? Agora, se por acaso o Canadá se curvasse ao Trump e decidir integrar os Estados Unidos e ser o 51º estado dos Estados Unidos, obviamente não teria o imposto de 35%, mas perderia o país, porque seria um estado a mais dos Estados Unidos. Mas se o Brasil curvar ao Trump também, né, seria a mesma coisa, mas só que a gente perderia totalmente a nossa soberania, né? Seria apenas um apêndice dos Estados Unidos, né? Seria uma planta, uma árvore no quintal dos Estados Unidos. Então, eu acho que é importante lembrar de que o Brasil pode também procurar outros mercados, né? Agora, se o governo Trump continuar nesta estratégia de aumentar tarifas, né, sabemos de que tarifa acaba sendo pago pelo consumidor, e que é um processo inflacionário. Na medida que o governo americano seja mais agressivo em relação ao comércio internacional, aos poucos você vai ter um problema de maior desvalorização do dólar. Desde o início do ano até agora, o dólar já caiu 12%. Isso é altamente inflacionário. Ainda mais junto com uma média de imposto de tarifa sobre as importações dos Estados Unidos, ao redor de 20% ou até mais, dependendo de como vai terminar toda essa guerra tarifária, nós vamos ver um aumento de inflação nos Estados Unidos ao redor de 1,5% a mais do que seria o caso.
E, nesse caso, vamos ter um problema, vamos ver os Estados Unidos, né, que não pode baixar o juro, porque a inflação continua e vai acelerar, né? E a dívida enorme dos Estados Unidos, que são 40 trilhões, mais de 40 trilhões, incluindo os estados e os municípios. Então, você vê que é uma situação dramática para o próprio Estados Unidos, né? Eu não sei se o governo Trump tem avaliado em detalhe as consequências desses atos. E Brasil vai ter problema, não tenho dúvida, porque os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Mas os Estados Unidos vai ter tanto problema quanto. Ou seja, em algum momento, a realidade econômica vai prevalecer sobre a narrativa e a política geopolítica dos Estados Unidos. Então, eles vão recuar. Na minha opinião, eu acho que não vai prevalecer os 50%. Eu acho que o governo do Trump vai recuar como recuou com a China, e eu acho que quando começar a aparecer as consequências dos atos do governo, a economia vai falar mais alto. Nos últimos anos, a extrema-direita tem crescido, não só no Brasil, mas no mundo. Aqui, particularmente em nosso país, a extrema-direita praticamente trouxe para o seu colo os símbolos nacionais. Eu falo especialmente da bandeira do Brasil, que tem sido usada como um estandarte nas manifestações da extrema-direita. Com esse movimento de Donald Trump impondo um tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros, você acredita que esse sentimento nacionalista, de amor ao país e de defesa da soberania poderá sair do colo da família Bolsonaro? Eu acho que a direita sempre existiu no Brasil e achou no Bolsonaro como uma pessoa que poderia abraçar esta causa da direita mais extrema do Brasil. Sabemos de que o Bolsonaro tem o apoio de em torno de 30% da população, qualquer que seja o cenário. Então, essa direita sempre teve esta agenda, né? E agora é importante lembrar de que o Brasil é um país soberano e o Brasil não deve se alinhar a nenhum outro país sob aspecto geopolítico, porque precisamos fazer negócios com o Ocidente como com o Oriente. Mas eu acho difícil de que a direita desaparece. Eu acho difícil também que eles mudam de ideologia. Aquela velha história de que tudo que não é o modelo capitalista e tudo que não é o modelo do Ocidente, uh, que explora os outros países, é algo que eles não aceitam. E daí, infelizmente, no Brasil, você tem um problema grave de desigualdade. E a desigualdade, eventualmente, leva a oposições e a polarização da sociedade. Então, você tem uma elite no Brasil que detém uma enorme quantidade de riqueza, enquanto a maioria da população tem enormes carências, né? Então, essa divisão nunca vai desaparecer. Você sempre vai ter a direita que usa a bandeira do Brasil, alegando, né, que está defendendo o país, defendendo a pátria, defendendo o povo, mas na realidade é um grupo de pessoas, né, que tem uma ideologia diferente e tem um interesse diferente, que é econômico e financeiro, né? Então, infelizmente, essa é a nossa situação. Mas sem uma reforma administrativa, não vai ser fácil de mudar isto. E até seria interessante de ver as eleições do ano que vem, como é que se vai desenvolver a luta, né, entre as forças progressistas, né, e as forças mais conservadoras e radicalmente à direita. Mesmo assim, e considerando que Bolsonaro, a direita, de um modo geral, tenha 30% de apoio na população, esse movimento do Donald Trump explicitamente tendo o apoio do Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro se manifestou, inclusive, indicando seu apoio a essa ação de Donald Trump. Você acha que, mesmo assim,
A popularidade do presidente Lula deve se manter aí nesse nível mais instável, ou ela pode, nesse momento especificamente, o governo aproveitar e a popularidade de Lula crescer? Eu acho que a mídia das forças mais conservadoras tem sido muito eficiente, porque você vê que o governo do Lula tem apresentado resultados relativamente boas em relação à nossa economia. Temos o menor índice de desemprego, a economia cresceu 3,4% no passado, deve crescer 2,5% este ano e provavelmente também 2,5% ano que vem. Vamos ter uma safra recorde de grãos este ano novamente. Então, e a inflação está caindo de uma forma até bastante razoável. Você vê que, sob aspecto econômico, o governo Lula tem entregado resultados positivos. O que falta no governo Lula é a comunicação, né? E eu acho que este episódio do governo Trump apoiar a família Bolsonaro e prejudicando o Brasil desencadeou o movimento nacionalista do país, né? Eu tenho acompanhado as mídias sociais e um avalanche, né, de apoio ao país e à soberania do Brasil, que é o que o nosso governo defende, né? É triste de ver um deputado federal licenciado estar num outro país, né, e tentando induzir um governo estrangeiro de atacar o Brasil, né? Eu não entendo como uma pessoa que se diz patriota, que fica abraçando a bandeira do Brasil, pode fazer uma coisa dessa forma. E é triste porque ele representa o Brasil na medida que ele é um parlamentar. Ele teve votos de brasileiros, né? E eu vejo com receio, né, e tristeza de que brasileiros, né, vai lá fora tentando induzir outros governos a prejudicar o Brasil, alegando de que ele é um patriota, né? Tal cinismo é abaixo da crítica. Você acha que a atitude de Eduardo Bolsonaro, com o apoio do seu pai, poderá resultar em algum tipo de sanção no Congresso, por exemplo? Eu acho que pode existir, mas não esquece que o nosso Congresso é dominado pelo Centrão, que é, na minha opinião, o que existe de pior na nossa política, né? É um grupo que não tem ideologia, não tem moral, não tem ética, né? E só vê os interesses próprios. Então, eu vejo com receio de que este Congresso pode, de alguma forma, ah, ter alguma postura, né, e censura contra o Bolsonaro e Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Eu vejo com pessimismo esse tipo de atitude que seria normal de fazer. Agora, a população tem uma visão diferente do que o Congresso, né? Principalmente o Centrão. E por esse motivo, eu acho que, por enquanto, não devemos aguardar alguma forma de censura do Congresso ao senhor Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Entretanto, é importante de que a justiça do Brasil tem que agir. Se for comprovado de que um brasileiro, não só isso, um parlamentar brasileiro, né, está num país, um, está no exterior, no outro país, e articula para que esse governo estrangeiro prejudique o Brasil, eu acho que é algo que precisamos analisar com muito cuidado e quais as consequências jurídicas para esse indivíduo. Você está sugerindo que, no caso de Eduardo Bolsonaro, ele cometeu um ato de traição à pátria? Eu acho que tem que averiguar. Agora, as provas, eu não sou jurista, mas pelo que eu vejo, sem dúvida, enquadra em alta traição à pátria. Laurice, agora um pouco para analisar o cenário internacional a partir da reunião do BRICS aqui no Brasil e também das articulações feitas para ampliação desse bloco político. Como é que você vê esse movimento no contexto de uma ofensiva de Donald Trump, especialmente contra a China?
Eu acho que existe uma bipolarização, né? Eu acho que sobre aspecto econômico, é G7 de um lado e BRICS do outro lado. A BRICS hoje tem, em conjunto do BRICS dos membros atuais e também não efetivos, né? O membro não efetivo tem um PIB em poder de compra maior do que G7 e tem uma população também maior que o G7 várias vezes, né? Aliás, eu diria que é quase metade da população mundial hoje de países pertence ao BRICS. Então, o BRICS é um grupo de países que querem que as condições, né, geopolíticas e econômicas sejam mais justas. Você vê que o Ocidente, né, os países G7 e os países mais desenvolvidos do Ocidente dominam o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e nas Nações Unidas dificilmente passa alguma coisa porque eles têm 3 membros no Conselho de Segurança da ONU que pode vetar qualquer coisa que venha eventualmente a ser mais multilateral, né? O que o mundo quer hoje é multilateralismo e o BRICS espera esta vontade e esse desejo e aspiração dos países. Então, eu acho que o BRICS deve continuar. A minha opinião é que o BRICS vai aumentar o número de países que vão aderir ao BRICS e eu diria que daqui talvez uma década, você vai ver que o BRICS tem muito mais influência do que o G7 e, aliás, o próprio G20, né? Então, o BRICS é uma organização e um grupo que está numa trajetória de crescimento e de se fortalecer para tornar o mundo um pouco mais justo. Esse mundo mais justo sempre foi uma aspiração da humanidade, desde que a humanidade existe. No entanto, esse mundo mais justo parece cada vez mais distante, especialmente em momentos como esse, quando vemos uma das maiores potências do mundo utilizando de recursos do seu poder para influenciar e dominar, de certa forma, algumas nações. Olhando especificamente para a América Latina, onde hoje temos, sim, alguns governos mais progressistas, de centro-esquerda, é o caso do Brasil, da Colômbia, mas temos pela frente um calendário de eleições. Como é que você vê esse calendário, esse cenário político na América Latina? Será que a extrema-direita ou a direita voltará a ocupar espaços em países importantes, como, por exemplo, Colômbia e Brasil? Eu acho que eu sou um pouco mais otimista em relação à importância dos países desenvolvidos do Ocidente. Eu acho que o mundo está mudando, os países do Ocidente estão perdendo a importância e a envergadura econômica, política e até militar, né? Eu acho que se desenvolve um crescimento de países como a China e até Brasil, Índia, Indonésia, são países importantíssimos. E não vejo com tanto pessimismo de que o Ocidente vai continuar dominando o mundo como vem fazendo nas últimas décadas, né? E para não dizer até alguns séculos. Agora, em relação à América Latina, você sabe que o poder sempre se desgasta, né? E a alternância sempre é uma coisa que pode acontecer, né? E isso vai acontecer na América do Sul também. Agora, neste momento, você tem muito mais governo centro-esquerda e progressista na América Latina do que direita, com exceção da Argentina e talvez até Paraguai sobre alguns aspectos, né? Eu não vejo nenhum país que está alinhado com a ultradireita hoje, né? Mas como você sabe que governo sempre sofre desgaste, né? Então é possível de que alguns países nas próximas eleições pode dar uma guinada para a direita, né? Mas eu acho que o mundo como um todo já se cientificou de que as forças progressistas hoje estão avançando em todo o mundo, né?
Então, por esse motivo, eu não estou tão pessimista, porque eu acho que a médio prazo, ainda as forças mais progressistas vão ter mais força e vão ter um grupo de países em que que eu chamo de maioria global, né? Que antigamente era chamado sul global, mas hoje eu chamo de maioria global, vai ter predominância sobre a geopolítica. Então, nós temos que ver, e a força dos Estados Unidos está declinando, e isso é evidente, eles têm muitos e muitos problemas, né? O país está rachado no meio, a economia é frágil, e até existe um certo desespero do governo americano em tentar manter a sua hegemonia. Mas eu acho que está em declínio e é uma questão de tempo em que o mundo se torna mais multipolar e o multilateralismo deve prevalecer no futuro. Essa sua análise, ela é até interessante no sentido que se choca com a opinião de alguns analistas das relações internacionais que estão vendo uma espécie de fracasso do multilateralismo, das iniciativas globais em função de permanecer e de manter a paz mundial. Vemos isso em alguns analistas, mas você vai na contracorrente e mostra um certo otimismo. Por isso eu te pergunto, esse seu otimismo, baseado evidentemente nas suas análises e no que você está vendo, ele é capaz de fazer ressurgir um multilateralismo mais vigoroso e que tenha realmente poder para interferir, por exemplo, em conflitos como em Gaza e mesmo na resolução da guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Eu acho que você levantou um ponto importantíssimo. Eu acho que isso pode ocorrer na medida que a superpotência dos Estados Unidos começa a entrar em declínio, né? Agora, isso não, a gente não pode excluir a possibilidade de uma guerra, né? De um conflito militar, né? Eu sempre digo o seguinte: o relacionamento entre Estados Unidos e a China eu divido em 6 etapas. O primeiro, na época do Deng Xiaoping, foi de cooperação. Depois veio a concorrência, e depois veio coexistência, concorrência, rivalidade, confronto e, eventualmente, até um conflito militar, né? Então, esses são os estágios, né, que as relações entre China e os Estados Unidos. Então, eu não posso excluir a possibilidade de um conflito militar. Mas, fora disso, eu acho que é evidente que o Global Sul, né, que era chamado antes, e hoje a maioria global, tem uma prevalência no futuro, mesmo porque vai conseguir juntar mais países e se tornar geopoliticamente, economicamente e até militarmente mais forte. E, por isso, fora uma guerra, um conflito de larga escala, eu acho que é possível a gente vislumbrar um mundo de multilateralismo. E eu acho que todos os países querem isso, com exceção daqueles países que estão dominando hoje a agenda mundial, como são os países do Ocidente. Eu diria que a OTAN seria um grupo de países, né, que tem essa agenda. Então, vamos ver o que acontece, mas a trajetória é para o multilateralismo e multipolar se não tiver uma guerra. Ora, se vier uma guerra, Marcos, a gente não sabe como ela vai terminar. Lawrence, vamos falar agora um pouco, e para finalizar a nossa entrevista, a respeito da economia na Europa. A Europa está se ressentindo de um conflito aí nas suas fronteiras entre a Rússia e a Ucrânia. As atitudes de Donald Trump não demonstram aquele apoio que os Estados Unidos sempre deram à Europa e, ao mesmo tempo, a decisão da OTAN foi no sentido de que os países membros usem até 5% do seu PIB para assuntos de defesa e segurança. Como é que você vê o cenário
e a perspectiva da economia da Europa nos próximos tempos? Em relação ao gasto militar que o presidente Trump exige dos países da Europa, ah, que são 5%. Entretanto, 1,5% é infraestrutura militar, que pode ser considerado no cômputo geral dos 5%. E infraestrutura militar pode ser pontes, aeroportos, estradas. Então, é um pouco melhor do que tem que gastar tudo sobre aspecto militar, como o pessoal, aumentar o contingente das forças, aviões de caça, navios, armamentos, até foguetes. Então, seria o hardware, né? Uh, e, por isso, os governos da Europa, né, estão fazendo um esforço enorme para conseguir esses recursos. Agora, é uma questão entre gastar os gastos militares ou sociais. Como as economias da Europa estão, de uma forma geral, frágeis, é difícil de conseguir mais recursos e com uma dívida do governo bastante alta, e se for imprimir dinheiro para poder atender essas novas despesas, seria inflacionário. A situação na Europa é difícil. Você vê que muitos países já estão em recessão ou beirando a recessão. O sul da Europa resiste em aumentar os gastos, principalmente a Espanha. Entretanto, os países nórdicos, né, do norte, e principalmente os países principais, que é Alemanha, França e Grã-Bretanha, são a favor. Os países do Balcão e Báltico também são a favor, porque eles acham a Rússia uma ameaça. Então, eles têm uma decisão difícil de fazer. Eu acho que o povo, a população da Europa, já estão um pouco cansado das guerras, depois de quase 3 anos de guerra na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, onde eles têm despendido bastante recursos para apoiar a Ucrânia. E eu não vejo que é possível sustentar esse tipo de gasto a longo prazo. Agora, para os Estados Unidos é interessante, porque se a Europa conseguir aumentar seus gastos militares, os Estados Unidos podem gastar menos na Europa, porque o guarda-chuva militar da Europa é basicamente os Estados Unidos. E se os europeus gastam mais, os Estados Unidos podem realocar os recursos. E é provavelmente que eles vão realocar todos os recursos para a Ásia, com o foco de uma concorrência e uma rivalidade com a China, que é, na última análise, a preocupação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não está preocupado com a Rússia, e sim com a China. E então eles podem deslocar os recursos que hoje eles estão gastando na Europa para a Ásia. Mas eu acho que a situação para a Europa é difícil. Agora, eu não vejo por que é que os europeus têm tanto receio da Rússia, porque a Rússia, iniciou a guerra com a Ucrânia, porque a Rússia se sentiu ameaçada, com os países OTAN cercando a Rússia e, evidentemente, com um arsenal de mísseis apontando para a Rússia. E a Rússia sofreu invasão da Europa, Hitler, antes o Napoleão, e até os Estados Unidos, numa coligação com diversos países da Europa, invadiu a Rússia em 1917, durante a época da Revolução Bolchevique. E por isso eu não vejo que a Rússia iria invadir a Europa. Então não vejo um risco para os europeus, mas como é difícil de entender como pensam os políticos, né, e a liderança da Europa, eles estão convictos de que a Rússia é uma ameaça. Mas quem vai sofrer, no fim, é o povo da Europa, que vai ter menos apoio social e vai gastar em coisas que, na minha opinião, não representam um real risco para a Europa. Ou seja, a atual conjuntura na Europa favorece os Estados Unidos. Sim, na medida em que a Europa
gastam mais, será bom para os Estados Unidos para realocar seus recursos para a Ásia. Agora, não esquece de que, na medida que a Europa se sente mais, tem mais capacidade de autodefesa, eles não vão aceitar a ingerência dos Estados Unidos. Porque hoje a Europa não tem política externa. A política externa da Europa passa por Washington, né? E por isso, eu acho que quando a Europa se sente um pouco mais independente e tem mais capacidade de defesa, entre aspas, né, porque não é uma ameaça, mas eles acham que é uma ameaça, eles vão desacoplar um pouco dos Estados Unidos. E o que os Estados Unidos sempre quis é ter dominância e preponderância sobre a Europa, né? E agora o Trump tem uma visão diferente. O Biden não tinha essa visão, né? E os governos antes do Trump também não tinham essa visão. Mas o Trump tem uma estratégia diferente dos governos dos Estados Unidos do passado. Muito bem, Laurence Pi, foi mais um grande prazer conversar com você sobre esses temas da geopolítica internacional, a questão da macroeconomia, as últimas decisões de Donald Trump em relação ao Brasil, a conjuntura na América Latina. Você pode ver que pudemos conversar sobre uma série de assuntos que certamente interessam a nossa audiência. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E muito obrigado, Marco, pela oportunidade. E vamos seguir com o China Global News. Você pode acessar e se inscrever em nosso canal no YouTube e também acompanhar os conteúdos das nossas redes sociais. Então, não deixe de se inscrever no China Global News, que é o seu canal para discutir geopolítica e macroeconomia mundial. Até uma próxima oportunidade.